Oi, pessoal. Oi, gente. 2020. Sincronia total, né? Vamos começar? Como vocês estão? Quem for chegando, vai dando um oi. Tudo bem? Muito obrigada por estarem aqui, né? Por darem prioridade nisso aqui, porque eu sei o tanto de coisa que faz com que a gente seja absorvido, né? Que a nossa atenção seja retirada daquilo que realmente é prioridade. Oi, Ana. Então, estar aqui é porque vocês colocaram isso como prioridade. Eu agradeço pela confiança, agradeço pelo carinho, né? Eu vou esperar vocês chegarem, né? Darem um oi. Estão bem? Conexão tranquila? Vão conversando um pouquinho comigo. Ai, Ellen, vão tentar. Conversa com os meninos, faz um combinado com eles, que agora a mamãe tem um compromisso e aí o combinado dá certo. Vamos lá, vamos chegando. Oi, gente, aí Helena e Thaís. Vamos lá, né, gente, conversar sobre a maternidade, sobre a paternidade, né, que nós queremos pais aqui com a gente também. Ei, Viviane, tem algum pai aí, gente, que já chegou? Porque eu sei que os pais também têm interesse nesse assunto, né? E conversar sobre como a nossa relação de casal, como a nossa relação com a nossa maternidade, a nossa paternidade, nos ajuda a retomar e a reconectar com a nossa essência. Então, não é à toa que eu coloquei o 2020 para a gente já começar nessa sincronicidade, nessa conexão. Thaís, eu vou deixar a live salva assim. É uma live que tem muita coisa que nós vamos falar. Então, quem não conseguir assistir tudo hoje, gente, assistam, né? Vai ficar gravado aqui, porque a gente tem muito assunto e algumas técnicas muito simples, mas extremamente poderosas para a gente começar a lidar com todo esse desafio, né? Que a maternidade e a paternidade traz para nossa vida, tá? Então, primeiro de tudo, eu quero que vocês comecem esse momento agora, tomando consciência do estar aqui e agora, né? Então, gente, quem estiver aí do outro lado, fecha um pouquinho os olhos, né? Estejam atentos somente à minha voz no primeiro momento e vai tomando consciência do seu corpo, né? Vai apertando as mãos, apertando os pés, tomando consciência de todo o seu corpo, da sua respiração, para que você realmente esteja aqui e agora comigo, dando prioridade a tudo aquilo que a gente entende que nesse momento é prioridade. Se tem algo angustiando vocês nesse momento, alguma necessidade muito forte, por exemplo, de ir no banheiro, de tomar uma água, de comer alguma coisa, de dar um recado para alguém, então dê uma pausinha, fala assim, dá uma ligação, faz o que você precisa de fazer e volta realmente pronto e aberto para esse momento de agora, para que a gente não dispute a nossa atenção com aquilo que não seja a nossa prioridade nesse momento, tá? Então tem algo muito forte aí chamando vocês para resolva o que tiverem dentro de 2 minutinhos e retornem para que a gente possa realmente estar aqui nesse momento e aproveitar e absorver tudo que esse momento hoje juntos, né, nós podemos absorver. Combinado? Então os pais são bem-vindos, quem quiser ligar para o marido, pedir para ele ver lá do celular dele também, os pais são extremamente bem-vindos porque nós vamos falar dessa paternidade responsável também, ok? Então, gente, primeiro de tudo, né, pra gente começar, queria que vocês pensassem, à medida que eu for falando aqui, eu quero que vocês tentem conscientizar qual que é o primeiro pensamento que vem em relação às funções que eu falar aqui para vocês. Quando eu peço para vocês pensarem em vocês
como mães e pais. O que vem no primeiro momento? Qual que é o pensamento que toma conta de vocês? Esse pensamento automático mesmo que veio, que você acabou de chegar numa definição aí. O que vem de pensamento como mãe e pai? O que esse pensamento gera de sentimento para vocês? Como que vocês estão sentindo hoje como mãe? Como que vocês estão se sentindo como pai? E pense nas atitudes que vocês, no momento presente, na atualidade, estão tendo como mães e pais. Quem quiser ir escrevendo igual a Ellen, pode ir conversando comigo aqui, gente, que é importante a gente bater um papo, conversar. Sempre que puder, tô ligada aqui, vou tentar, olhar. Às vezes pode passar alguma mensagem, mas vou ficar atenta aqui ao que vocês responderem. Então, responsabilidade, cuidado, a filhinha do papai, sou mesmo, Meu pai participando da live com a gente, viu, gente? Então, responsabilidade. Quando eu penso em responsabilidade, quando eu penso em desafio, em proteção, o que isso me gera de sentimento? Gente, como que eu fico aqui? E quais são as atitudes que eu tenho tido como mãe, como pai, para realmente dar conta desse pensamento, como maternidade, como paternidade? E aí eu quero que vocês façam esse mesmo movimento pensando no papel de vocês como esposa e esposo. Quando vocês pensam no ser esposa, qual que é o pensamento que vem, gente? Vou deixar a live salva assim, pessoal. Cansaço, pensamento aí, realmente uma realidade. Que mais que vem? De pensamento como esposa, de sentimento como esposa e das atitudes que vocês estão tendo como esposa e esposo, tá? Aqui o nosso papo é para mulheres e homens. E aí, o que mais que vem de pensamento e de sentimento em relação a isso? Reciprocidade, paciência, incapacidade. Olha só. Trabalho dia e noite. Como que isso influencia toda a nossa atitude? Afeto. Eu quero que vocês estejam cientes de tudo isso, preocupação, sabedoria, porque nós vamos retomar esse pensamento, esse sentimento durante toda a nossa live. Companheirismo. Então tá, pilar, partilhar. Então vamos lá, gente. Quando a gente pensa na maternidade e na paternidade, e aí daqui a pouco a gente vai ver como que essa relação do casal, empatia, a cumplicidade, a falta de diálogo, o se doar, como que tudo isso vai interferir na nossa criação com os nossos filhos. Porque o nosso foco aqui é pensar na nossa família, na gente como mulher ou como homem, na gente como mãe, como pai e na gente como esposa e como esposo. Então nós vamos ver como que tudo isso interfere no nosso processo de vinculação dentro da nossa família. Também te amo, mana. Então vamos lá. Quando a gente pensa na maternidade e na paternidade, é claro, gente, que vem muita coisa positiva, que vem vários momentos bons, momentos prazerosos, momentos de alegria, de realização, de sonhos, Muita gente vê a maternidade como um sonho realizado, então vem muita coisa positiva. Mas muitas vezes vem também uma idealização, porque a gente faz parte de uma sociedade, de uma cultura que cria expectativas em relação ao ser mãe e em relação ao ser pai. Inclusive eu falei um pouco dessa expectativa hoje, Então essa idealização de uma maternidade ideal, livre de falhas, blindada de qualquer tipo de dificuldade, ela pesa demais. E toda vez que eu falar maternidade aqui, eu quero que os pais se apropriem disso e pensem na sua paternidade também, tá? Só porque como somos maioria mulher, então eu vou falar de maternidade, mas com a mesma questão da paternidade. Quando eu tiver que diferenciar os dois assuntos, eu vou trazer aqui.
Então, quando a gente idealiza, a gente perde o foco, sabe de quê, gente? Daquela mãe suficientemente boa, daquela mãe que tá ali diariamente tentando, né, se reorganizando, se esforçando, lidando com os desafios de exercer vários papéis e que tá ali, né, fazendo um trabalho para o seu filho, né, de crescimento pessoal e dando isso para o filho. Quando a gente traz essa mãe idealizada, a gente se distancia dessa mãe real que é acessível ao filho. Por quê? Porque a mãe idealizada, o único lugar que ela cabe é no lugar de frustração. Porque a gente não vai conseguir, gente, realizar tudo aquilo que a gente tem como ideal. É cruel o que muitas vezes, né, claro, sem perceber, de uma forma muito sutil e natural, o que a sociedade faz. Então, quando eu estou no consultório e recebo mães extremamente esgotadas, mães que extremamente culpadas por não sentir pelo filho aquele amor avassalador que foi prometido com o nascimento do filho, a gente entende como que essas pressões, elas são sutis e elas ferem no fundo da alma das mães. Lidar com a frustração da maternidade atípica. Aline, nós vamos falar até um pouquinho sobre isso, porque aí a gente já começa esse processo da frustração, né, do bebê ideal, do bebê totalmente saudável, do bebê considerado normal. E que normal é esse, gente? Que normal é esse que a gente considera? Então, nós vamos ampliar esse nosso olhar. Então, gente, o que acontece? Na teoria, todas as mães, é claro, elas querem educar com amor, com respeito, com carinho, dentro da disciplina positiva, né? Com tudo que tem direito. E na prática? Me fala aí, como que nós estamos na prática? Além de cansaço, esgotamento, de desafios, a gente grita, a gente perde o equilíbrio, a gente sai do nosso controle. Então, como que vocês estão na prática hoje como mães? Porque com as mães que eu convivo, com as mães que eu tenho acesso, o que eu mais recebo é isso, mães esgotadas, física e emocionalmente falando. Então, na teoria, nós queremos isso, mas na prática a gente sabe como que tá. E aí, o primeiro de tudo, gente, vamos entender o que é o processo da maternidade. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui entre várias mulheres. A gente convive com várias mulheres da nossa família, as nossas amigas, né, com as que vieram antes, mães, avós, e a gente não conversa sobre os desafios da maternidade. A gente não conversa sobre esse turbilhão de sentimento, esses momentos de luz e sombra, de caos e de desordem, né? De caos e de ordem, dessa desordem emocional interna que a gente sente quando, né, a gente passa pelo período da maternidade, a gente passa, né, pelo puerpério, por todas essas alterações hormonais e emocionais. E aí o que acontece? Na prática, a gente passa por esse turbilhão de sentimentos. Na prática, nós temos noites de solidão, né? Nós muitas vezes estamos gritando internamente por socorro, né? O nosso mundo interno está pedindo socorro. E na prática, gente, o que nós estamos fazendo? Conversa comigo. O que a gente está fazendo quando tudo isso está acontecendo, né? Quando aqui dentro tem um tanto de coisa pedindo socorro, a gente não está dando conta de tudo e tá tudo bem não dar conta, mas na prática, o que a gente está fazendo? Me contem aí. Na prática, diante disso tudo, reconectou aí, que a conexão deu baixo, me falei, vocês estão me ouvindo, gente? Só me dá um ok se tá tudo certo, vocês estão conseguindo me ouvir. Tá ok aí? Então vamos lá. Na prática, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo aí incompreendidas, né? Vamos dizer assim. Na prática, gente, a gente tá lidando com batizado, com personalizados de aniversário, com lembrancinha para padrinhos,
com mais tarde um pouquinho, levando o menino no jazz, no balé, no futebol, na robótica, no inglês e no catecismo. Então, na prática, a gente está dando conta de tudo que a sociedade deposita como expectativa pra gente. Enquanto aqui dentro a gente está gritando por socorro, pedindo ajuda, pedindo colo, pedindo atenção, na prática a gente está dando conta de todo esse externo que chega pra gente, de todos esses excessos do mundo. E aí, gente, o que acontece com a relação do casal? A carga mental é o mais pesado, sim, mas voltou, né? Porque a carga mental é aquilo que não é vista, né? Que não é percebida. A fazeção, ela é percebida. O que está por trás desse planejamento de toda a fazeção, isso não é percebido. E aí, com toda essa mudança de foco, o que acontece com a relação do casal? Vamos pensar. A criança nasce, né? O primeiro filho nasce, o casamento vai para as cucuias, né, Ellie? E aí, quando a gente começa a equilibrar com o primeiro filho, né, que as coisas começam a voltar pro tom, o que acontece? O que acontece aí, gente? Quando as coisas começam a voltar para a ordem, vem o segundo filho. É ou não é? Quem aí? Levanta a mão. Com quem aconteceu isso? E aí, né, é brincadeira, mas é verdade, com toda essa mudança de foco, a relação do casal, assim como a relação com a gente mesmo, com as nossas necessidades, aí ó, um tanto de eu levantando a mão, toca aí, gente, um tanto de eu aí comigo, né, junto. Segundo e agora o terceiro, né, Rafa? E aí acontece isso, gente. Aí o segundo, voltando a família no equilíbrio, o que acontece? Vem o terceiro. E aí não para, né? E aí, gente, com toda essa mudança de foco, o que existe é um desinvestimento na relação do casal. E quando vem duas de uma vez, né, Raquel? Aí que os desafios, né, ficam ainda maiores. Então, o que acontece, gente? Um desinvestimento na relação do casal e um desinvestimento na nossa relação com a gente mesmo. Na mulher que nós somos, né? Naquela mulher que precisa estar bem fisicamente, emocionalmente, né? E por aí vai. E aí, com esse desinvestimento na relação do casal, com essas transformações, outras coisas acabam ocupando os espaços internos que nós temos, né? As relações que estão ao redor, casamento, pais, amigos, sim, vão sendo desinvestidas. E aí, gente, cadê o papel do pai, Marcela, nessa relação? O que o pai, quando tudo isso está acontecendo com a mãe, esse turbilhão, tudo aquilo que estava no nosso mundo interno vem à tona, algumas coisas inconscientes, as nossas relações com a nossa maternidade, né, com a nossa mãe, com o nosso pai. E aí, gente, o que está acontecendo com o pai nesse momento? O pai tá ali pensando, quando que a minha relação vai voltar ao normal com a minha esposa, quando a nossa relação vai voltar ao que era. E na verdade, gente, o que acontece? Essa relação não volta ao normal nunca. Não a esse normal que era antes do casamento. Porque entende que muitas vezes é isso que o homem, ele pensa, ele quer a relação de volta, mas deu aí? Essa relação não volta àquele normal. Então, nós precisamos construir um outro padrão de normalidade. E aí, qual que é o qual é o papel do pai responsável e consciente nesse momento? Cadê os pais aí, gente? Levanta a mão os pais que estão acompanhando a gente aqui. Vamos lá. Cadê? Quero pelo menos uma manifestação de um pai consciente. Cadê, pai? Cadê os pais participando aqui? Eu sei que tem pai que já passou aqui, pais conhecidos. Então, gente, aí, ó, é um pai que deu um ok aí. O que acontece? Os pais chegando aí, ó.
o que que acontece com o papel do pai? Qual que é? E a resposta que vale um milhão de reais. Qual que é o papel do pai consciente e responsável? E aí, o pai, ele tem dois papéis extremamente importantes, que num primeiro momento a gente pensa que eles são contraditórios, mas eles são extremamente complementares. Então, primeiro, o pai tem o papel do apoio emocional à mãe. O que que é isso, gente? No primeiro momento que as mães estão passando por todo esse turbilhão de sentimentos, por todas essas transformações, muitas vezes se sentindo até invisíveis, porque a mãe, ela não é vista, né, gente? Quem é vista nessa relação é o bebê que tá ali sendo suprido, né? Então, quando a mãe tá passando por toda essa transformação, qual que é o papel do pai? Apoiar emocionalmente essa mãe. E aí, o papel do pai é olhar para essa mãe, entender e dar suporte para que ela possa entrar em simbiose com esse filho. E o pai faz, gente, esse papel de ajudar nas questões da casa, nas questões da organização mesmo, né? Do que precisa desse mundo externo, de proteger essa mãe. Sabe daquelas visitas inconvenientes que vêm, que querem falar e dar pitaco nas nossas relações internas aqui como mãe, como pai? Então, o pai, ele protege essa mãe emocionalmente. Ele protege dando suporte para a mãe. E aí, posteriormente, qual que é o papel desse pai? Que eu falei que pode ser visto como contraditório, mas não é. O pai, ele ajuda na separação emocional da mãe com o bebê. Porque chega um momento, gente, que a gente realmente precisa retomar a nossa relação do casal. Então, no primeiro momento, entende que a mulher, ela mergulha mesmo. É isso mesmo, Kátia. A mulher, ela mergulha mesmo nesse tanque junto com a criança, porque a criança precisa ali dela. E aí, quando a mulher faz esse mergulho para criar os filhos com todas as necessidades que os filhos têm, o que que ela faz? Ela desinveste o olhar, a atenção, o carinho, os cuidados do marido, certo? E aí, o que que o marido faz diante disso, gente? Como tá lá a mãe e o filho nessa simbiose, nessa díade, o que que o marido faz? Ele se sente sozinho e ele desinveste dessa mãe, toda a atenção, todo o cuidado, todo o carinho, e muitas vezes desinveste do filho também. Afinal de contas, a mãe faz isso aqui nesse processo. Isso, quando a gente tem esse apoio, Rafaela, é exatamente isso. E é o que nós vamos fazer hoje, gente. Você se prepara. Eu falei que a gente ia ter técnica aqui hoje. Quando o pai e a mãe, eles têm uma relação de maturidade um com o outro e de consciência sobre o papel de cada um, o que que acontece? O pai, ele faz esse investimento emocional nessa mãe e a mãe se sente preparada, capaz, firme, empoderada para cuidar dessa criança. Mas o que acontece aqui? A mãe investe no filho, então perde o investimento do pai, e o pai, porque ele tá ali, gente, assim, sem ter atenção, sem ter carinho, sem ter cuidado, e aí essa relação passa a não ser recíproca. Ele também não investe nessa mãe. E aí o que que acontece com a relação, gente? O que que acontece com o casamento depois que os filhos nascem? Essa é uma pergunta que eu faço sempre para os meus clientes no consultório. O que que acontece no casamento depois que os filhos nascem? E aí, o que que acontece? É o que nós precisamos, né? O casamento esfria, o casamento, né? O casal se distancia. Porque desanda mesmo. Por quê, gente? Na época do namoro ou do casamento sem filhos, ainda existia um espaço que cada um conservava, né? Fica para depois, distância. Então, na época do namoro, ai, gente, lembra da época de namoro aí? Quem lembra da época de namoro, da época do casamento sem filho? Cada um conseguia ter um espaço próprio, interno. O espaço de quê? Do trabalho, dos amigos, um espaço de estudo. Então, a gente conservava uma certa prioridade naquilo que era nosso, naquilo que era importante pra gente, né? Então, a gente tinha esse espaço.
Então, quando o filho nasce, a mulher, ela inevitavelmente vai, né, para essa conexão com o filho, porque a criança, ela precisa ali, né, dessa mãe. E aí, ao ir com, né, nessa mãe, ela desinveste do pai. E o que que acontece com os homens na relação, que a gente não pode negar isso também, gente. Nós somos uma sociedade que culturalmente a gente não ensinou os homens a expressarem os seus sentimentos. Afinal de contas, o homem não chora, né? Menino não chora, menino não expressa o seu sentimento. O menino cai e machuca? Ah, não, foi nada não, porque você precisa ser forte. Então, existe uma questão emocional aí dos homens que precisa ser vista, que precisa ser olhada com carinho, que precisa ser olhada com cuidado. Por quê? Porque muitas vezes os homens, eles não aprenderam a lidar com essas questões emocionais, tá? E aí, gente, eu sei que vocês devem estar se perguntando, e aí, Marcela, o que nós vamos fazer diante disso, né? O mais saudável quando a gente fala assim, um casal se preparando para esse processo, né? Que a gente chama até de pré-natal psicológico. O que a gente fala, gente? O mais saudável seria a gente se conhecer mais, a gente buscar mais informação sobre a maternidade, sobre a paternidade. E uma coisa, gente, que abram os ouvidos aí, muito importante, que sinal de alerta, anotem aí no papelzinho de vocês. Buscar a nossa biografia, a nossa história de vida, para a gente entender as nossas relações, né? A nossa infância, as relações que nós criamos, a nossa personalidade, entender um pouco disso para entender, sabe o quê? De que forma que nós vinculamos com esse outro e muitas vezes depositamos nesse outro a expectativa por suprir uma falta que é nossa. Então, muitas vezes, a forma com que a gente se relaciona com o outro é buscando ser atendida em alguma necessidade nossa. Então, entende que muitas vezes o meu marido não é meu marido. Ele precisa suprir a minha carência de pai. Então, a minha esposa muitas vezes não é esposa, ela precisa suprir minha carência de mãe. Então, entendam um pouco da história de vocês e comecem a se perguntar de que forma vocês estão vinculando com os parceiros de vocês. Vocês permitem realmente que o parceiro seja parceiro? Seja marido, seja esposa, ou ele tá aqui para suprir uma necessidade e um papel que aqui, que falta em mim, que existe uma carência em mim. Então, se perguntem sobre isso. Só que isso, gente, eu sei que é um processo doloroso, é um processo que demanda muita coragem, né? A gente olhar para dentro demanda muita coragem, né? Porque dói, mas dói, né? Porque a gente olha com isso, olha para isso com muita verdade, mas aqui, o que faz com a gente? Liberta para que uma nova relação possa acontecer. E aí, se eu não tenho condição, né? Ou nesse momento tá doendo demais fazer tudo isso, Marcela, qual que é uma outra opção que nós temos nesse momento? E nós temos uma outra opção, gente. Vocês estão preparadas para essa outra opção? Quem quer saber? O autoconhecimento é sofrido, mas vale a pena, ou se vale a pena, gente. Então, vamos lá. Se eu não fiz como você gostaria que tivesse feito, e você frustrou, criamos muita expectativa sobre o outro. Foi isso que eu falei, né? O mundo seria tão melhor, a gente teria muito mais libertação se a gente entendesse que nós não estamos aqui para suprir a expectativa de ninguém, de nenhum outro, né? Nenhum outro tem essa responsabilidade por suprir as nossas expectativas. Mas e aí? Estou vivendo uma relação desafiadora como casal, não existe mais esse investimento um no outro, a gente está distante, a gente está frio, né? A gente se perdeu como marido e mulher, hoje nós somos mãe e pai dos nossos filhos e muitas vezes a gente está junto porque a gente acredita que a família estando junto é melhor, né? E hoje eu falo assim, que eu não acredito em coincidência, né? Não acredito mesmo, acredito em sincronicidade. Em aquilo que tem que vir, que é nosso, vai vir, né? Se a gente agir de uma forma reta, se a gente agir com as coisas que a gente acredita. E aí hoje eu peguei o meu livrinho de oração e quando eu abri
né? No livrinho de oração, a oração era pelo nosso relacionamento. E quantas vezes nós estamos vivendo esse tipo de relação, gente? Separados dentro da mesma casa. Uma relação